Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a Vibra é entender, né, sobre a empresa. Ela era uma empresa que integrada à Petrobras, então ela era menos eficiente, né? A Petrobras é uma empresa gigantesca, em alguns pontos ela acabava não tendo tanta eficiência assim. E aí ela era uma empresa que depois do follow-on feito aqui em 2019 passou a ganhar muito mais eficiência e foi iniciado o processo de turnaround. A gente vai ver isso acontecendo, tá muito nítido o ganho dela. Então ela começa o processo de turnaround até que em 2021 ela faz aquele que chama o follow-on, que ela vira true corporation, né? Então aí chega a 100% de free float e já não tem mais a Petrobras dentro, né? Acelera aí esse turnaround, tá? Consolidando a marca Vibra, né? Muito importante. E entra agora, né? Está em processo inicial ainda, vamos assim dizer, na transição energética, né? Preparando-se para o futuro, né? Onde cada vez o mundo está exigindo aí mais ser limpo, né? Vamos dizer assim, e aí o petróleo até pode ter aí um pouquinho de movimentação contrária e até mesmo as fontes energéticas também. Então ela está de olho agora na transição energética, mas falando um pouco mais do que tem peso hoje na empresa, nós temos uma empresa com foco aqui em rede de postos, né? Então vocês sabem que é a distribuição de combustível, né? Gasolina, diesel, etanol e o gás aí, né? As lojas de conveniência e serviços, temos lubrificantes, é muito interessante essa parte de lubrificantes, aí a gente vai ver a empresa mostrando os dados, tá? E os postos de serviços náuticos. E aí temos também a aviação. Temos aqui os querosene e tudo mais aí na parte de aviação. E o business to business, que é bem interessante também, que é para a indústria, onde ela tem uma série de produtos, né, envolvidos aí, locomotivas também, navios e agronegócio, tá? Então ela trabalha, vamos dizer assim, ela divide nessas 3 grandes áreas, lembrando que nós temos uma nova área aí ganhando bastante peso, que é essa parte da energia aí, né, muito aí na parte da transição energética. A empresa abre para a gente aqui o peso, né, no EBITDA ajustado de cada um dos segmentos, como rede de postos representa 52%, então aqui está o ponto principal da empresa, né, onde ela tem 23,7% do market share, né, via esses produtos que eu já comentei, e o business to business, bastante importante, 38%, né, ela tem um market share de 34,4%, e aí a aviação é o menor peso, mas ainda assim é bem representativa até, né, 11%, onde ela tem 81,1% do market share. Então aqui tem uma tendência, inclusive, de uma recuperação acontecendo, né? A Vibra é muito forte nesse setor também. E dividindo aqui o racional estratégico da Vibra, nós temos um foco muito no core business, né? Então, primeiro foca aqui na eficiência, como eu já tenho falado, ganhando aqui, aumentando a sua margem, né? Então, primeiro foco aqui na eficiência, mas ela já começa a vislumbrar um pouco mais de volume, expansão e tudo mais. E agora também, né? Depois da eficiência bem trabalhada, já começa a vislumbrar aqui também novos vetores de crescimento, ganhando bastante importância, mas isso aqui vai começar a aparecer mais os resultados mais à frente, então é para quem pensa no longo prazo, tá? Isso aqui no curto prazo ainda não vai fazer tanta diferença. E nós temos as apostas graduais, que é mais longo prazo ainda. Nós temos aqui os biocombustíveis, por exemplo, né? Ela até cita aqui a Brasil Biofuels, mas ela tem uma série de outros partes aqui de inovações que também são coisas para o futuro, tá? Essa aqui ela acaba dividindo as principais nesse slide. E no foco mais recente do negócio core dela, ela tem focado em manter aqui a liderança no mercado de combustíveis B2B e B2BC. Tem aqui feito essa parceria com a Evolua Etanol, uma joint venture com a Coparsugar. Muito interessante isso aqui, que ela tem uma série de pontos para destravar, né? E o racional estratégico vem além da presença de venda e distribuição de etanol. Ela tem, por exemplo, aqui alavancas de valor e sinergias, como, por exemplo, que eu achei bastante interessante, ganho de sazonalidade, safra entre safra de cana-de-açúcar, né? Além de poder de barganha, liquidez. Então, tudo isso que você está vendo que são ganhos, algumas eventual volume, né? E também ganho de eficiência, acaba acontecendo no fim do dia, né? Então, aqui a Evolua Etanol é onde ela foi fortalecer, obviamente, no etanol, né?
E nós temos uma parceria interessante aqui, né, na Joint Venture LASA, a VEM, que é junto com a Americanas, né, buscando aí essas lojas de conveniência. Então, a BR tem, a Vibra, na verdade, né, tem esses postos gigantescos aqui, muito acesso, né, volume gigante, e ela ganha um pouco mais de volume aqui com a integração aqui com Americanas, mas o principal é como se a gente vai dizer assim, ela tá ganhando aqui expertise da Americanas, né? Então é volume mais do lado aqui da Vibra e expertise do lado da Americanas, né? Então a Americanas, ela consegue, junto com a Vibra, que elas conseguem expandir aqui o número de lojas, aumentar o faturamento, obviamente, aumentando a rentabilidade, proposta de valor para o revendedor, aumentar a margem média do revendedor e a expertise em retail e BI, capacidade de supply chain e a base de clientes aqui, principalmente via a Americanas, tá? Então é uma forma interessante aqui dessa sinergia aqui das duas empresas. E um investidor de longo prazo, ele vai ficar atento aos novos vetores de crescimento. Não é algo que você vai comprar hoje e mês que vem a ação vai subir por conta disso. O mercado muitas vezes vê curto prazo, principalmente em momentos de cenário instável da economia. Eles até esquecem às vezes essas coisas, né? E aí vai a oportunidade do acionista de longo prazo. Então a gente tem ela sim cada vez ganhando mais força aqui na comercialização de energia, na parte de energia de modo geral, mas ainda está em passos relativamente iniciais, né? Então ela tem aqui a Comerc, que já começa a dar uma comercialização de energia para ela, as margens não são tão grandes, mas ela tem também a parte de geração centralizada. A gente já vê aqui alguma coisa acontecendo no final de 2021 até aqui 2022 começou os crescimentos, mas olha o quanto que ainda tem, né? De 326 para 1.451 em 2023. Então tem muita coisa para destravar em 2023 e ainda mais para 2024. Então olha o destravamento aqui, é significativo, então ela vai estar sim nessa transição energética e o mais legal, pelo menos no meu ponto de vista, é que eu gosto bastante da energia solar e é onde ela mais está de olho, olha só. Bastante aqui significativo o crescimento, tá aqui então todos os projetos, vários aqui em 2023, né, e alguns no começo, alguns na metade, alguns no fim, então puxa, vai acontecer isso aqui, já é a realidade, mas ainda não tá ali tanto nos resultados, né, então tem que ter paciência, né, esperando esses movimentos acontecerem. A empresa está muito de olho aqui na geração distribuída, que vai ser uma tendência dessa transição energética. Bom, aí quando a gente olha aqui a parte de gás, também é muito promissora. Então ela também tem aqui essa parceria com a ZEG, onde a ZEG vai trazer o biogás aqui, expertise tecnológica para a produção do biobetano. E a Vibra vai ganhar, obviamente, ganhando aí um volume maior de produtos para entregar para o seu cliente, né? Então é uma parceria aqui de comercialização de desenvolvimento de mercado de biotano, super promissor. Temos o EZ-Volt, aí vocês sabem que isso aqui os carros elétricos vão ganhar peso também, mas isso aqui também não é agora, então assim, não é da noite pro dia, não vai fazer um grande crescimento agora. E aí nós temos também a parte do biocombustível, que já está meio que virando uma realidade, né? Então a empresa está investindo bastante nisso aqui, super promissor também, né? Então nós já temos visto o que a empresa tem feito, o que a empresa está fazendo, mas por que raios a Vibra vem caindo tanto? Aliás, a resposta serve também para a Raízen de curto prazo, aqui elas estão sofrendo com o mesmo tipo de problema, embora os seus planos sejam um pouco diferentes, a realidade atual tem muita similaridade aqui, tá? Então, a gente observa que o EBITDA caindo 44%, enquanto a margem EBITDA caindo 50%. Mas observe isso aqui, a margem EBITDA normalizada teria subido 72%, 215, observe esse número aqui, teria sido recorde, né? 215 teria sido um número recorde. Então a gente vê que a empresa vinha estabelecendo até um certo crescimento, e vem esse declínio aqui forte, mas ainda assim ela mantém os 9 meses, um aumento de 8% aqui, mas o mercado não perdoa esse problema aqui. As despesas ela vem mantendo aqui estáveis, né, um aumento de 10% aqui no ano, né, e mais ou menos em linha com a inflação nos 9 meses aqui, e o volume aqui vem mantendo-se meio que estável, né, assim, ó, a gente vê os 9 meses praticamente não mudou, embora tenha aumentado nesse trimestre aqui. O volume está aqui estável, ela tem focado muito na eficiência, como eu tenho dito, então o volume não é o core dela.
E por que raios, então, tem caído tanto a Raizen? O motivo é a desvalorização histórica dos inventários, né? Ela sofre aqui, então, forte redução, tem um pouco aqui por conta da questão de preços aí mesmo do petróleo, que houve uma queda, mas inclusive a gente está vendo uma recuperação, isso aqui já deve dar uma melhoradinha para o quarto trimestre, mas ainda não tanto quanto a gente vai querer, porque o que está pressionando muito também é essa redução nos impostos. Foi algo brusco, algo violento, algo porrada que veio da noite para o dia e afetou muito aqui os volumes do estoque das empresas. Nós tivemos esse mesmo tipo de problema na Raizen, afetando aqui o curto prazo das empresas. No caso da Raizen é ainda um pouco mais sério por conta da questão que essa diminuição dos impostos afeta ali a parte do etanol, na diferença entre o combustível e o etanol. Na Vibra o problema afeta menos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, também afetou demais essa redução aqui. Por fim, então, a gente vê um volume de vendas que vem aumentando, né? Ela conseguiu crescer o volume com a recuperação aí parcial da economia, um crescimento aqui nos postos embandeirados. O mercado está começando a prestar muita atenção na importância de estar com uma bandeira, uma marca forte aí, né? O EBITDA ajustado estava indo bem, até que teve esse declínio significativo pelos pontos que eu acabei de citar. Nós tivemos aqui o diesel business to business também caindo aqui o EBITDA, assim como a aviação, embora os volumes tenham se recuperado legais aqui, né? E o negócio dos lubrificantes é um diferencial, inclusive, em relação, comparando aqui com a Raizen, né? Que está mais na parte da Move, e aí entra na Cosan a parte dos lubrificantes, né? Mas olha só, e ela consegue, então, para ela, esse crescimento significativo no EBITDA. Olha só, estava 172 em 2018, agora 316 nos 9 meses. Está crescendo aqui, não para de crescer. E o mais curioso é que sem aumento de volume. Então, ela conseguiu fazer isso aqui muito na eficiência, trabalhando eficiência. Olha só o quanto eficiência tinha para trabalhar, hein? Mas ela está de olho também no volume, com essa planta própria agora que vai estar ampliando 50%, né? Então a distribuição agora também vai poder crescer via parceiros, né? Então ela está com muita eficiência, já está até diminuindo o que ter de atacar nisso, mas agora ela vai também para o volume. Então é muito promissora a parte de lubrificantes, deu até uma meio que salvadinha aqui, né? Ajudou a melhorar aí o resultado da empresa. Então isso aqui é um ponto muito forte para ela. Enquanto a parte de renováveis ainda não colabora tanto assim com o EBITDA, a gente já vê um crescimento forte e olha só, então também é promissor aqui no curto / médio prazo, conforme nós já entendemos. Tem aqui um crescimento significativo já para 2023, onde 85% aproximadamente da sua venda já está vendida, da sua produção. Então, ela está aqui até meio que protegida em relação a qualquer problema de demanda aí, de excesso de energia, mas 2024 não tenho a clareza, a empresa não falou os números, tá? É importante dar uma olhada como é que tá a parte de vendas dela aqui do longo prazo, tá? E quando a gente analisa a cotação da Raizen de roxo e a Vibra de verde aqui desde o IPO da Raizen, nós temos uma queda significativa em ambas, né? 46,5% aqui na Vibra e 53% na Raizen. Então, elas despencaram, né? Então, elas vão subir, provavelmente em algum momento sim, devem ter uma bela de uma alta, mas quando? Não sei, né? Não sabemos. O fato é que o curto prazo ainda está muito pressionado. Eu não vou recomendar nem compra nem venda, vou comentar o que eu fiz, mas assim, tem um ponto aqui que refere-se muito à minha carteira e não exatamente qual é a melhor, tá? Então a gente vai ver as margens das duas empresas realmente sendo comprimidas. Olha o amarelinho aqui, próximo do zero na Vibra, então realmente isso aqui é de se preocupar no curto prazo, que a gente entende que no longo é promissor. A Raizen também tende aqui, ó, a margem até foi por um negócio negativo aqui. E por que também chegou a esse nível tão grave aqui de margem? Primeiro que as margens elas são um pouco pequenas mesmo nesse setor, o que é normal, e a gente tem todo esse tumulto que nós estamos vendo aqui de pressionando aqui a questão dos combustíveis, nós ainda temos um endividamento. As empresas estão com uma certa dívida por conta dessa transição energética, elas estão investindo, né? Então a gente vê a Vibra com 3,73 aqui dívida por EBIT, enquanto a Raizen num crescimento ainda mais acelerado ainda, 5,39. Então isso aqui acaba pressionando aqui o endividamento. Obviamente esses EBITs vão subir, vai mostrar uma dívida mais limpa para a gente em breve, principalmente a Raizen, né? Essa dívida aqui não é tão séria assim, se analisar com um pouco mais de calma.
A dívida por EBIT eu estou mostrando, tá? Então, tem que ter paciência. Momento de endividamento caro, então o custo da dívida é caro, as empresas estão com uma dívida e uma margem pequena que acaba não dando muita folga para elas. O PVP nos reflete que a empresa está ficando barata. 1,31 a Vibra e 1,52 a Raízen, né? Enquanto o PL de 8,32 e 25 aqui da Raízen, porque as empresas estão no momento turbulento. Enquanto o dividendo, a Raízen acabou de anunciar, vai aumentar aqui, e a Vibra anunciou, vai aumentar aqui, e a Raízen com 5,23, né? Então, elas também têm um crescimento interessante aí à frente. A gente vê então o PVP delas, olha só, decaindo pra caramba, 1,31 agora, né? Ou seja, 47,5% abaixo aqui da média a Vibra, e a Raízen não tem tanto histórico assim, mas ainda assim uma queda significativa em relação ao seu IPO aí, né? E em termos de preço justo, a gente vê o mercado então falando que a Vibra tem um potencial de alta de 87,8%, mesmo com o mercado ainda, ó, reduzindo o preço justo por conta de todo esse tumulto que está acontecendo. Enquanto isso, a Raízen também teve muito seu preço justo diminuindo. Isso vai muito por conta que o mercado ele é assim, né? Não é só porque piorou o cenário, é porque o mercado ele é muito oba-oba mesmo, principalmente em época de IPO. Mas mesmo assim, ainda dá uma margem significativa, né? Um aumento aqui de upside de 125% na Raízen, porque ela tem mais perspectiva de crescimento. Bom, então a ação que eu comprei foi a Raízen, eu já vou comentar, mas assim, faz muito parte da estratégia da minha carteira. Eu tinha a Rumo já antes de todas aqui, e aí depois a Rumo entrou dentro da Cosan também no grupo. A Cosan começou a cair, é um grupo que eu gosto muito, sempre estive de olho para voltar para a Cosan novamente, e aí comecei a comprar a Cosan, e aí recentemente a Rumo deu uma alta legalzinha, vendi a Rumo, aportei na Cosan. Recentemente a Raízen caiu muito, que está acontecendo agora, né? Comprei bem recentemente ela, mas ainda comprando a Cosan, inclusive nessa última sexta. E aí em algum momento eu imagino que a Raízen possa subir, não sei se vai ser nesse ano, no próximo, ou sei lá quando, mas o projeto é muito interessante. Enquanto estiver interessante eu continuo com ela, e aí, em algum momento eu volto para a Cosan, e a Cosan pretendo não ir vendendo. Então essa é a minha estratégia aqui, de ir agrupando conforme eu vá vendo oportunidades, né? Então essa faz parte da minha estratégia por conta disso, né? Mas ainda assim eu gosto das duas empresas. Então a Raízen vem de queda infinita, né? Aí eu aproveitei para aportar nela num desses momentos aqui de queda. Ela tá tentando se manter aqui nos 3,20 e poucos, mas eu aproveitei para comprá-la. Primeira compra que eu fiz a 3,72, ela pagou aqui, se não me engano, 9 centavos de dividendo, então deu uma amenizadinha, mas mesmo assim continuou caindo mais. E aí eu fui lá e comprei mais aos 3,39, um pouco depois aos 3,35. E agora ela está aos 3,20 e tantos. Daqui a pouco, se ela continuar caindo mais, eu vou sem pressa comprar mais um pouco, mas sem pressa, tem que cair já uma quantidade um pouco mais pesadinha. Por quê? Porque eu tô vendo também a Cosan recuando, então minha prioridade acaba sendo a Cosan normalmente. Não se esqueça de se inscrever no canal, e num próximo vídeo eu posso tentar aqui traçar um dividendo possível para as duas empresas, mas lembrando que são empresas no momento turbulento e a gente não consegue ter tanta precisão assim, mas a gente pode esboçar para ter uma noção. Não deixe nos comentários qual das duas você tem, o like. Um abraço, até o próximo. Valeu!